6h49, Samantha Klein tem informações sobre os Correios. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, o Tesouro Nacional acabou de aprovar a concessão de garantia soberana ao empréstimo de 12 bilhões de reais a ser contratado pelos Correios, justamente dentro daquele plano de reestruturação da companhia. Com o sinal verde do Tesouro, os Correios, então, podem assinar esse contrato de empréstimo com 5 bancos e receber o dinheiro. Esses bancos, então, pelo menos o grupo formado é de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. O Banco do Brasil, Caixa e Bradesco devem emprestar 3 bilhões, enquanto Itaú e Santander 1,5 bilhão. É claro, esse custo da operação é alto, 115% do CDI, tendo aí como o balizador a garantia do Tesouro Nacional. Se os Correios não pagarem, quem paga é realmente o Tesouro Nacional. A gente também teve mais cedo um café de jornalistas com o ministro Fernando Haddad. Ele falou sobre a situação da estatal, chancelou aquilo que o presidente Lula afirmou mais cedo, sobre os Correios continuando como estatal que não pode seguir com prejuízos bilionários, mas que pode se abrir aí a mais alternativas para se manter, então, como uma empresa pública ou mista. E aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o ministro disse que a equipe econômica está em busca de parcerias públicas e privadas, inclusive a Caixa Econômica Federal já demonstrou interesse. Segundo o ministro Fernando Haddad, os Correios têm uma capilaridade que permitem aí que outros serviços sejam oferecidos à população. Por isso que o presidente deixou muito claro, ele falou, olha, enquanto eu for presidente eu não privatizo, mas parcerias são temas que me seduzem, dependendo da proposta. Então eu acredito que os Correios vão, depois dessa reestruturação, possibilidade de parcerias com empresas públicas ou privadas. Mais cedo, num café da manhã com jornalistas, o presidente Lula disse que os Correios não precisam ser a rainha do lucro, mas, menos ainda, a rainha dos prejuízos. Vale dizer que a dívida dos Correios passou de 633 milhões de reais em 2023 para 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2024 e nesse ano até setembro já tem um déficit de quase 6 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad também afirmou que a recomposição da folha de pagamento dos servidores é uma das explicações aí para esse aumento do custo e do déficit da empresa. Com vocês. Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Bom, acho que só para voltar rapidamente nesse assunto dos Correios, seria essencial no modelo, no desenho desse modelo de parceria pública ou privada, ter uma blindagem em lei justamente para que se consiga manter o serviço universal, que é um serviço que não tem muita atratividade para o mercado privado, como você citou mais cedo, né, Vera? Precisa ter o que oferecer. Precisa ter o que oferecer e precisa principalmente se mostrar uma empresa capaz de andar com as próprias pernas a partir desse empréstimo. O empréstimo já é bastante questionável, mas foi aprovado. O Tesouro fica com uma avalista desse empréstimo. Se a empresa não conseguir ter uma gestão eficaz, ela não vai conseguir honrar esse compromisso enorme, é um empréstimo bilionário, e aí vai caber ao Tesouro amortizar as parcelas, pagar aí o que a empresa adquiriu de empréstimo. Então, você pode imaginar que isso já coloca sobre a gestão petista um monte de dúvidas por parte de quem já está olhando a dificuldade que o governo tem de cortar gastos, de cumprir o arcabouço fiscal, de se mostrar ali atento a essa questão da responsabilidade fiscal. Então, é muito ônus para você garantir uma empresa que não tem muita razão de ser nos dias de hoje. Só a energia despendida pelo presidente da República, pelo ministro da Fazenda em falar dessa empresa hoje, já mostra
a dificuldade de fazer o negócio ir para frente. O Haddad falando, uma empresa que tem tudo para fazer parcerias. Nem ele estava acreditando nessa fala dele, falando com um desânimo, como claramente quem está cumprindo uma obrigação ali, cumprindo uma formalidade, querendo ficar bem com o Lula, mas discordando do que está falando ali, é evidente, né? A Samanta está com a gente ainda? Não, mas o ministro Fernando Haddad falou também sobre até quando ele vai ficar no Ministério da Fazenda. Disse hoje que a expectativa é que fique até fevereiro no Ministério da Fazenda, porque ele tem o desejo de comandar a campanha do presidente Lula à reeleição. Nessa mesma conversa com os jornalistas, ele falou sobre esse assunto. Ele tinha falado já, né, na entrevista ao Globo, reiterou essa mesma coisa, está em linha com o que o próprio Lula falou no café da manhã. O nosso ouvinte deve estar pensando, que tanto de café da manhã, que tanto de almoço é isso? Isso é uma tradição, tá, de Brasília. Todo fim de ano, as autoridades chamam os jornalistas chamados setoristas dos diferentes pontos ali do poder para ou cafés ou jantares em que vão prestar contas do que foi feito. Então, tem o jantar da residência oficial da presidência da Câmara, o jantar da residência oficial da presidência do Senado, o café da manhã do presidente com jornalistas, e o ministro da Fazenda está fazendo o mesmo. Então, o Haddad falando ali na mesma linha que o Lula, e não deixou muito claro, né, Débora, quem deverá sucedê-lo se ele, de fato, deixar o ministério no início do ano, mas todo mundo esperando que fique o número 2, que é o Dario Duriga. E ele não respondeu, né? Se, a pedido do presidente Lula, ele concorreria ao governo do Estado ou ao Senado nas próximas eleições. Ele, na nossa entrevista para o Bronzato e para os demais repórteres da sucursal, tinha sido um pouco mais categórico no sentido de que vai cumprir qualquer missão que o Lula der. Aí o Lula não quis constrangê-lo muito, falou, não, vou deixar ele à vontade. Então tá assim, vai se você quiser, vai que eu vou, mas na hora H, se o Lula falar, amigo, eu preciso de você, ele vai vestir o boné aí, que ele tá nas fotos até com aquele boné, né, do Brasil, dos brasileiros, e vai para a campanha, se precisar ser. Fato é que Fernando Haddad, então, fica na Fazenda até fevereiro.